Bem, vamos lá nisso. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um web seminário PH 30.1. O PH 30.1, Engenharia de Processamento de Petróleo e Gás, Produção de Biocombustíveis e Energias Renováveis. Hoje teremos o professor Everton Calixto, do Senai Cimatec, Salvador, Bahia, e pesquisador de Engenharia e Tecnologia pela Opnotec. Ele fará um seminário intitulado Otimização de Processos Químicos. Tá? Vou fazer uma breve explanação do currículo profissional do professor Everton. O professor Everton se formou em Engenharia Química pela Universidade Federal de Campina Grande em 2007. Fez mestrado e doutorado na área de integração de processos químicos pelo UFRJ. O mestrado concluiu em 2011 e o doutorado em 2016. Ele possui experiência nas áreas de intensificação de processos químicos e bioquímicos, integração de processos, máscara e energética, análise de processos na área de modelagem, simulação e otimização de processos, além de experiência em processamento de petróleo, onshore e offshore, e desenvolvimento de soluções tecnológicas para a indústria. Ele atuou em grandes empresas como a Chemtech, a MEC e a Siemens. Desenvolveu projetos em várias áreas, destacando aqui o FID e detalhamento da refinaria Abreu Lima, a Renest, projetos básicos das FPSOs do pré-sal, desenvolvimento de um simulador de sequestro de H2S em poços de petróleo para os centros Petrobras, desenvolvimento e teste de softwares para grandes empresas, como é o caso do simulador OGM da Siemens. Atualmente, é professor adjunto do curso de Engenharia Química, co-líder e pesquisador do grupo de intensificação de processos químicos e bioquímicos do Centro Universitário Senai Cimatec, em Salvador, membro sênior do American Institute of Chemical Engineering, AICHE, e advisor do primeiro capítulo da AICHE no Brasil. Everton, caso você queira fazer a complementação do seu currículo, fique à vontade. Tá? Peço aos demais convidados que mantenham seus microfones desligados. Sejam todos bem-vindos. E passo a palavra, Everton, para você. Obrigado, Jean, aí. Obrigado a todos pela presença. Obrigado à professora Selmi, todos que fazem o PRH 30.1 da UFPR. Para mim é uma satisfação muito grande. Para mim é uma satisfação muito grande poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, né, a respeito desse tema tão importante, né, na engenharia e principalmente na engenharia química, né. Então, uma boa noite a todos. Eu vou aqui já de imediato compartilhar aqui minha tela e a minha apresentação. Bom, acredito que agora vocês já conseguem ver, né, minha apresentação. Podem sinalizar. Ok, deixa eu só ampliar aqui. Bom, então, o objetivo desse nosso encontro, né, é que mostrar para vocês, a gente fazer aqui uma breve explanação a respeito do tópico otimização de processos químicos, né? As vantagens, as aplicações e, principalmente, falar um pouquinho, né, sobre uma ferramenta, as principais ferramentas, né, que o engenheiro químico pode utilizar dentro da otimização do processo, mais especificamente, utilizando uma ferramenta do dia a dia de vocês, do dia a dia nosso, né, que é o solver do Microsoft Excel, né, aplicado a alguns problemas práticos aí da otimização do processo. Então, a otimização do processo ela está no cotidiano do engenheiro, né? O engenheiro está sempre buscando melhorias do processo, está sempre buscando minimizar custos inerentes ao próprio processo, né? E obtendo ganhos financeiros e ganhos econômicos nesse processo, né? Então, durante a nossa apresentação, eu vou aqui mostrar uma breve introdução à otimização de processos,
né, falar um pouquinho da otimização do processo na engenharia química, né, apresentar para vocês alguns softwares voltados para a otimização do processo e, dentro do tempo que nos cabe, né, fazer aí alguns exercícios, algumas aplicações utilizando o solver do Excel. Vou também introduzir o solver, vou tentar introduzir aqui brevemente o solver do Excel para vocês, tá bom? Então, eu já falei, né, apresentar os conceitos básicos, demonstrar a importância da otimização na engenharia, discutir um pouco das aplicações, introduzir o solver e resolver esses problemas, né? O que vem a ser otimização de processo. Otimizar, geralmente, né, no jargão, a pessoa que quer otimizar, ela quer promover melhorias, né? Só que a otimização, ela surgiu, né, da união de duas disciplinas fundamentais, que é a matemática e a economia, né? Então, a matemática, a otimização, ela é um campo da matemática, né, que tem por objetivo resolver problemas específicos, né, que tem uma característica específica, né? E esses problemas, né, da engenharia, esses problemas de otimização, têm aplicações nas mais diferentes áreas, né? Nas mais diferentes áreas. É um assunto muito amplo, mas hoje nós vamos nos ater à otimização de processos químicos, né? A otimização de processos dentro da indústria química, bioquímica, enfim, na indústria química e bioquímica, petroquímica, de refino, enfim. Tá? Então, o que vem a ser a otimização do processo? Uma das definições é um campo da matemática dedicado ao desenvolvimento de métodos, de metodologias voltadas para a determinação de extremos de funções, né? Máximos, mínimos de funções que possuem uma ou mais variáveis, né? Então, essa é uma das muitas definições aí de otimização. Outra definição menos formal é a busca de quê? Da melhor solução. Quer dizer, eu tenho a possibilidade de escolher diversas soluções, um conjunto, né, enorme aí, repleto de soluções. Dentre todas essas, eu escolho apenas uma, que eu julgo ser a melhor de todas, né? A melhor solução, conhecida como solução ótima de um problema de otimização. É claro que para escolher essa solução como sendo a melhor, a gente tem que estabelecer um critério prévio, né? Então, esse critério ou esse critério, né, de julgamento, a gente vai estabelecer sobre o ponto de vista matemático, né? Então, a gente vai formular um problema e, a partir dessa formulação, a gente vai definir, né, de acordo com o modelo matemático do processo, né, equações de balanço de massa, equações de balanço de energia e o modelo de cada equipamento, definir qual o critério de otimização que a gente quer estabelecer, né, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista de segurança, qualidade de produto, enfim, é o que a gente vai definir, é a nossa escolha, né? Outra definição é a ciência que determina as melhores soluções. Esse é o menos completa, né? Ciência que determina as melhores soluções para certos problemas físicos, descritos com modelos matemáticos. Então, aqui, mais uma vez, tem a palavra melhores soluções, né? Antes eu coloquei melhor solução como sendo uma, e aqui melhores soluções. Por quê? Porque nem sempre a gente vai chegar no que a gente chama de ótimo global, né? O ótimo global seria a melhor das melhores soluções, mas é possível chegar a soluções próximas do ótimo global utilizando estratégias específicas de otimização, né? E, claro, descrito como modelos matemáticos. Então, a gente está sempre... A modelagem matemática de processo, a simulação de processo, ela está sempre caminhando junto com a otimização, né? Apesar de que uma não anula a outra, né? Mas são coisas distintas, mas eu preciso do modelo matemático do processo para poder resolver o problema de otimização, né? E a otimização ela está presente em diversos níveis de um processo, seja lá na gênese do processo, durante o projeto conceitual, né, durante a ideia fundamental de se estabelecer um determinado produto, né, de se produzir um determinado produto,
até a operação mesmo da planta, né? Passando pelos diversos estágios de projeto conceitual, projeto básico, projeto detalhado, até mesmo comissionamento e a operação de uma planta, né? Revamp de uma planta. Então, existem vários níveis durante o desenvolvimento, né? Avaliando qual, dentre as várias alternativas para se produzir um determinado componente, qual é a melhor delas, né? Durante o projeto, dimensionamento dos equipamentos, né? Qual é a melhor configuração, o diâmetro ótimo, a altura ótima de um equipamento, utilizando aí os resultados de balanço de massa e energia, durante a operação da planta, ajuste nas variáveis de projeto, né, nos parâmetros operacionais da planta, para se chegar em resultados com uma qualidade melhor de produto, em custos menores de operação. Então, a otimização ela está onipresente em diversos estágios, né, de um processo. Tá? Essa figura ela ilustra, né, esses estágios, né? Por exemplo, tem um estágio bem inicial, que é a definição das rotas, dentre as possíveis rotas químicas para se produzir um produto, né? Qual é a melhor rota, né, que a gente chama de nível tecnológico? Dentre todas elas, qual é a melhor rota? E aí, a partir do estabelecimento dessa melhor rota, a partir da otimização, né, a gente vai definir, então, quais são os possíveis fluxogramas de processo para poder produzir esse produto, né? Então, na etapa que a gente chama de etapa de síntese do processo. A síntese, a geração dos diversos fluxogramas de processo. E aí, usando a otimização, né? E a partir desse fluxograma proposto, né? A partir desse fluxograma proposto, a gente vai agora utilizar a análise, o conceito de análise de processos para fazer ajustes paramétricos, ajustes nos parâmetros desses equipamentos do fluxograma para poder chegar no nível, né, que a gente chama nível de otimização paramétrica, né, para poder chegar nos melhores parâmetros dos equipamentos, enfim, daquele fluxograma proposto. Então, 3 níveis: nível estrutural, nível tecnológico, estrutural, para definir o melhor fluxograma do processo, e nível paramétrico, né? Uma vez escolhido o fluxograma do processo, definir, então, quais são aí os parâmetros de cada equipamento, as dimensões de cada equipamento, e assim por diante, até chegar no fluxograma final otimizado, pronto para ser passar pelo comissionamento, enfim, montagem, construção, etc. e tal, né? Até ir para a operação. Quando isso não é feito, quando a otimização ela não abrange essas etapas, né, da maneira como está aí nessa figura, então a otimização ela vai para o nível operacional, né, na tentativa, então, de obter parâmetros adequados de processo, variáveis de condições operacionais, de modo que os problemas, né, que são inerentes ao processo sejam resolvidos. Tá? A otimização ela tá presente aí em todos os estágios. Existe uma diferença fundamental entre simular e otimizar, né? A simulação ela é sinônimo de modelagem, né? Uma vez que você estabelece um modelo do processo, modelo matemático do processo, escreve as equações, né, de balanço de massa, balanço de energia, etc. e tal, você precisa resolver. A ação de resolver essas equações é o que a gente chama de simulação. Mas não apenas isso, é claro, a simulação a gente está medindo o desempenho daquele processo, né? A gente está testando aquele processo e verificando se a gente consegue, né, chegar naquela composição, naquela quantidade que a gente deseja produzir, a partir da menor quantidade de insumo possível, menor gasto energético, etc. e tal, né? Quer dizer, é uma melhoria que a gente pode fazer, a gente consegue utilizar a simulação para melhorar um processo, para otimizar, mas não do ponto de vista formal e mais assertivo, né? A otimização ela é mais assertiva no que tange a obtenção da solução ótima, ou seja, da melhor solução. Então, a gente pode utilizar uma técnica mais inteligente, né, que é a otimização, para chegar no ótimo desejado, né, no ótimo desejado. Então, a diferença fundamental, é claro, sob o ponto de vista matemático, quando a gente está modelando, a simulação é um problema, como todos nós já estudamos, né, na engenharia química. Todo problema de simulação é um problema cujo grau de liberdade é igual a 0.
né? Ou seja, número de equações independentes é igual ao número de incógnitas do meu problema. Então, quando você iguala isso, você tem um grau de liberdade igual a zero, né? Grau de liberdade, relembrando, né? Número de incógnitas menos número de equações independentes. Então, se isso aí é igual, como é o caso de problemas de simulação, né, eu não posso fazer nada, né? Não podemos fazer nada com relação a problemas dessa natureza, a não ser ficar testando a entrada e calculando a saída, testando, fazendo estimativas na entrada, especificações na entrada do processo, e calculando a saída, e assim por diante. E não podemos fazer muito mais além disso. Na otimização, não. A otimização, todo problema de otimização é um problema cujo grau de liberdade é sempre maior que zero. Né? Isso quer dizer que eu tenho mais incógnitas do que equações independentes. Se eu tenho mais incógnitas, então, eu posso, então, o quê? Dentre, para poder resolver o problema, né, o método de otimização, ele vai trabalhar nessas incógnitas, né? Ou seja, eu vou ter, por exemplo, um problema cujo grau de liberdade é igual a 1, quer dizer que eu tenho liberdade, né, liberdade de mexer nessa variável, de modo que eu determine um valor qualquer para que a solução seja estabelecida. E quem vai determinar isso é o método de otimização, né? Então, a gente vai ver daqui a pouco que, dentre um conjunto, né, um conjunto de variáveis de processo, que a gente chama de variáveis de projeto ou variáveis de decisão, dentre esse conjunto, o método vai atacar esse conjunto, variar esse conjunto de variáveis de projeto, de modo que ele chegue nos valores ótimos dessas variáveis e o problema de otimização atinja o que a gente vai chamar de objetivo. O objetivo do problema de otimização que é né, representado pela função objetivo, que é o nosso critério de otimização. Então, o nosso critério de otimização, seja ele econômico, de segurança, de qualidade, está sendo representado pela função objetivo. Então, mais uma vez, simulação e otimização são coisas distintas, né? Aqui eu posso otimizar simulando, mas aqui a gente vai otimizar utilizando uma metodologia, o método de otimização, para resolver, né, para se chegar no extremo daquela função, a partir de um problema de natureza, cujo grau de liberdade é sempre maior que zero. Tá? Então, se o teu problema, ele não tem, se o teu problema, nosso problema, o grau de liberdade é zero, a gente vai ter que escolher, essencialmente, escolher uma variável de projeto e deixar ela não especificada, né? Vai tornar ela incógnita. A gente tem que tornar essa variável que, eventualmente, está especificada no incógnita para poder o método de otimização determinar qual é o melhor valor para essa incógnita, tá bom? Bom, por que otimizar, né? Por que nós queremos otimizar aí um processo? Bom, parece meio óbvio, né? Se a gente está querendo obter melhorias nesse processo, geralmente essas melhorias, elas apontam para um viés econômico, né? A gente quer obter um lucro máximo, um custo mínimo operacional, um CAPEX menor, um OPEX menor, um CAPEX menor, né? Um custo de investimento menor aí durante o dimensionamento do equipamento para comprar um equipamento que seja o mais aderente possível à necessidade do nosso processo e, com isso, obter um lucro máximo e uma melhoria econômica no processo como um todo. Então, otimizar, a gente quer sempre, no final das contas, né, acaba recaindo para uma melhoria econômica. É claro, se o nosso objetivo é aumentar a eficiência do equipamento, né, aumentar a eficiência de processamento, reduzir, né, a quantidade de contaminantes que está sendo descartado, né, para a atmosfera, enfim, para rios, etc. Então, isso aí se traduz numa melhoria técnica que, no final das contas, vai se traduzir numa melhoria econômica, né? Então, esse é o principal objetivo que a gente quer, né, otimizar. A otimização é para isso, né? Os elementos básicos de um problema de otimização é o modelo de sistema, que são, como eu falei, as equações de balanço de massa, balanço de energia, tá?
O critério de desempenho, que é esse critério ele é estabelecido por uma função chamada dentro da otimização de função objetivo, lembrando, é função objetivo, não é função objetiva, tá? Muitas pessoas confundem chamando de função objetiva, não, é função objetivo. Então, função objetivo é nela onde vai estar, né, explícito o critério de otimização. Se a gente quer otimizar as variáveis relacionadas à qualidade de um produto, né, em relação ao preço de venda e os custos relacionados à compra de insumos, enfim, é nessa função objetivo que vai estar claro qual é o critério de otimização. Então, função matemática. Tá? As restrições, enfim, são, como o próprio nome já diz, limitações impostas, que são inerentes ao processo ou impostas pelo próprio a pessoa que está, né, resolvendo o problema. Então, podem ser restrições, eu vou falar daqui a pouco, restrições de várias naturezas. Restrições já inerentes ao processo ou não. Restrições que a gente vai estabelecer de acordo com o viés, né, a economia, o lugar, o local, enfim, isso aí vai variando. E tem as variáveis, outros elementos importantes são, é claro, as variáveis de projeto ou variáveis independentes ou de decisão, né, são sinônimos. São aquelas variáveis que o método de otimização vai mudar o seu valor, né, para poder chegar no melhor valor delas, que maximiza ou que minimiza essa função objetivo. O objetivo final é chegar no extremo, lembra? O extremo da função, no máximo ou no mínimo. Né? Mas para fazer isso, eu preciso variar essas variáveis, né? E aí, qual o valor que eu vou estabelecer? O método é quem vai definir, tá? O melhor valor dessas variáveis aí. Dentro, é claro, essas restrições, elas impõem, né, uma região, é claro. A gente está falando de região, a gente fala de região geométrica, né? E uma região, mas acontece que essa região, até mais de 3 variáveis, né, partindo acima do tridimensional, não é possível mais imaginar região. Né? Então, a gente está falando aí de ou bidimensional ou tridimensional, né? É possível verificar que essas restrições elas impõem uma região de busca. Né? O método de otimização ele vai impondo, as restrições impõem uma região, limites estabelecidos pelas restrições do problema, né? Para que a função objetivo, o valor ótimo da função objetivo, ele esteja dentro dessa região que a gente chama de região viável de busca. Né? E existem regras, condições, para que os ótimos sejam estabelecidos, né? Condições matemáticas, né? Para que a optimalidade ela seja obedecida. Né? Como, por exemplo, a regra básica derivada, né, tem que ser igual a zero no extremo, né, por exemplo. Aí vem a questão da modelagem, como eu falei. Né? O modelo do processo, a gente, é claro, pode dar um rigor maior ou menor, né, para a modelagem do processo. A gente pode complicar a nossa vida, ou facilitar a nossa vida, ou, né, procurar obter um resultado mais rápido, com a qualidade, né, sem deixar a qualidade de lado, mas a gente pode também modelar, tentar estabelecer um modelo mais rigoroso do processo, né, dificultando um pouco a resolução. Né? Mas aí, a estratégia e a dica que eu dou, né, para sempre quando a gente estiver modelando, iniciando um problema de otimização, é partir para o método que a gente chama, né, de método do KISS, né? Método do KISS, aplicar a lei do KISS, né? A lei do KISS está aí, que diz assim, ó, que modelos mais simples a gente consegue obter entre 70% a 80% de benefícios. Por quê? À medida que o modelo ele vai se tornando complexo, não vai valer mais a pena, né, a gente desenvolver esse modelo, porque os benefícios, os resultados provenientes dessa modelagem não vão ser mais positivos. Quer dizer, às vezes vale mais a pena a gente estabelecer um modelo mais simples, que dá um resultado satisfatório, do que investir numa modelagem mais rigorosa,
que vai dar um benefício pouco maior do que se a gente tivesse um esforço menor, um modelo mais simples, né, uma complexidade inferior. Então, é importante prestar atenção nisso, sempre quando for estabelecer o modelo matemático do processo. Para a gente, às vezes a gente pega uma tese de doutorado, né, pega uma dissertação de mestrado e quer modelar em 6 meses ou 3 meses durante um projeto curto, né, quer modelar conforme um modelo que a gente acha numa tese de doutorado, e a pessoa demorou aí 4, 5 anos para poder desenvolver, né? Então, é complicado às vezes. Então, às vezes é melhor você partir do mais simples e observar a resposta para aquele modelo mais simples, né? Bom, o critério de desempenho, como eu falei, está estabelecido pela função objetivo, que é uma função matemática, né, onde a gente quer maximizar essa função ou minimizar, né, achar o mínimo ou o máximo dessa função, né? É nessa função, como eu falei já também, que está estabelecido o critério, né, para a escolha do ótimo. Então, o critério está representado lá na função objetivo. Eu também posso ter múltiplos critérios e, com isso, múltiplas funções objetivo, tá? Então, às vezes, a gente quer estabelecer a máxima qualidade de um produto, né, restringindo para a parte de segurança também, obtendo o máximo lucro, né, máxima receita. Posso ter um critério técnico, né, tempo mínimo de produção, mínima utilização de energia, produção máxima, etc., né, por exemplo. Essa função objetivo, ela define, né, a probabilidade de sucesso, né, define a forma de resolução e a probabilidade de sucesso. Então, quando a gente olha para a função objetivo, na verdade a gente só olha depois que estabelece, né, porque os problemas dos livros, está lá pronta, né, a função objetivo, mas nós, como engenheiros, nós temos que saber qual é o problema, fazer uma leitura do que está acontecendo na planta, né, lá na indústria, e a partir daquele problema que está acontecendo lá, nós é que temos que elaborar essa função objetivo. E aí vem a experiência do engenheiro, né? Saber se essa função objetiva ela vai ter uma característica, né, linear ou não linear, né? Então, dependendo da natureza da função objetivo, eu posso dificultar a resolução ou facilitar a resolução, ter métodos mais simples ou métodos mais sofisticados para resolver. É claro, não apenas a forma, não apenas relacionada à função objetivo, mas também relacionada às restrições, ao modelo matemático do processo, né? E aí, existem 3 características fundamentais que definem, né, uma função objetivo. Elas são classificadas de acordo com a continuidade, de acordo com a modalidade e de acordo com a convexidade, né? De acordo com a continuidade, né, toda função contínua é uma função dessa natureza aqui, dessa primeira figura que vocês estão observando, né? É uma função que não tem descontinuidade, né? Essa outra função aqui, por exemplo, que tem uma descontinuidade aqui no 0,5, né? Apresenta uma descontinuidade. Essa outra função aqui apresenta algumas descontinuidades. Aqui a gente tem exemplo de função discreta, quer dizer, dependendo da natureza da função objetivo, no que diz respeito à continuidade, eu posso facilitar ou não a descoberta aqui, né, a busca pelo ponto ótimo, pelo ponto extremo da função. Tá? E os métodos variam de acordo com a natureza da função. Tá? Continuidade. Aqui, por exemplo, e com relação à modalidade, né, eu posso ter uma função que é, por exemplo, uma função que a gente chama de função unimodal. Né? Unimodal, o modal da função está relacionado à quantidade de extremos que essa função possui. Né? Essa função possui aqui, por exemplo, uma parábola desse tipo, uma função quadrática, né? Possui apenas um extremo, né? Que, quando a função ela possui apenas um extremo, fica fácil, né, identificar que esse extremo aqui ele é o máximo, nesse caso aqui, é o máximo dos máximos, só tem ele, né?
Então, o máximo dos máximos, conhecido também como ótimo global. É o ponto máximo, que também é o ótimo global, porque só tem ele, então é uma função unimodal, porque só tem um extremo. Mas eu posso ter funções desse tipo aqui, por exemplo, né, funções que a gente chama de funções multimodais, por ter mais de um extremo, seja de máximo, seja de mínimo, né? Então, por exemplo, essa função aqui, ela possui o ponto A, por exemplo, aqui, é o ponto máximo dos máximos, né? Quer dizer, entre o ponto A, ponto C e o ponto E, eu tenho 3 extremos, onde o ponto A é o máximo dos máximos, é o máximo global. Né? O máximo global. Por outro lado, a gente tem aqui também os pontos, os extremos de mínimo, né? Como o ponto B, o ponto D e o ponto F, onde o F é o mínimo dos mínimos, é o mínimo global. Então, está aqui representado uma função multimodal em 2 dimensões, né? Mas a gente pode também representar em uma dimensão, né? Uma dimensão porque a gente tem uma função y que depende só de x, e aqui a gente tem uma função z, ou uma função f, né? Que depende de x1 e x2. Né? E em 3D, em 3 dimensões, sendo expressa aqui em 3 dimensões. Quer dizer, eu posso representar uma função multimodal também dessa maneira aqui. Né? Em 3D, um gráfico em 3 dimensões, né? Mais um gráfico onde também a gente pode ter uma representação bidimensional em curvas de nível. Né? Como vocês estão vendo aqui, as curvas de nível, elas acabam facilitando a identificação dos pontos da função objetiva até chegar nos extremos. Né? Então, facilita, inclusive, a visualização dos extremos da função, identificando se é de mínimo, se é de máximo, etc. E tal. Aqui, no caso, a gente tem um ponto de Cella. Né? Aqui também é um gráfico mais bonitinho, né? Aqui de uma função, mostrando justamente os níveis, as curvas de nível aqui dessa função, mostrando, então, onde está localizado, onde estão localizados aqui os extremos dessa função. Tá? Alguns gráficos mostram os valores, né? Aqui. Esse aqui não está mostrando os valores da função objetivo, mas outros gráficos aqui também, aqui está mostrando os valores da função objetivo. Né? Tem outros gráficos. Esse aqui, por exemplo, ó, ele mostra as curvas de nível e os valores da função objetiva em cada contorno. Né? Em cada contorno. Tá? E também, com relação ainda falando de modalidade, né, a função ela pode ter 2 características. Né? Ela pode ser côncava ou ela pode ser convexa. Né? A identificação em termos matemáticos, né, para saber se é côncava ou convexa, né, é muito simples. Né? Só você identificar no intervalo qualquer, aqui, ó, no intervalo AB, observar o valor da função objetivo, né, observar o valor da função, né, em cada um de 2 pontos quaisquer que você toma aqui, né, e, é claro, a análise mais simples, de maneira gráfica, é identificar o seguinte: para qualquer 2 pontos que você toma no intervalo AB, se a reta formada por esses 2 pontos estiver sempre abaixo da função, né, aqui de qualquer ponto aqui dessa função, então se estiver abaixo é porque a função é côncava. Né? O contrário, se você pegar quaisquer 2 pontos aqui dessa função, unir, né, e os valores da função nesse intervalo, qualquer valor for menor, né, do que os valores da função nessa reta aqui, né, estiver abaixo, então é porque a função é convexa. Então, função côncava, identificação da função ser côncava ou convexa. Eu vou mostrar daqui a pouco a importância, né, dessa identificação. Né? Bom, as restrições, né, falando um pouquinho sobre restrições, eu falei, né, que as restrições elas podem ser restrições inerentes ou naturais ao processo, né, características que são inerentes aos processos, ou restrições que são impostas. Né? Então, por exemplo, existem restrições que são de natureza universal.
vão de acordo com as leis da física, então assim não pode acontecer. Por exemplo, pressão, composição, poderia até colocar vazão, né? Mas não pode ser negativa, né? Não existe composição negativa, por exemplo, né? Não existe vazão negativa, né? Então, isso é uma restrição. As restrições, elas podem ser de dois tipos. Ou eu posso ter restrições de igualdade, representada aqui por um vetor h de x, né, igual a zero. A equação uma equação que representa um conjunto de equações igual a zero. Então, eu tenho restrições de igualdade. Geralmente, essas equações são representadas pelo balanço de massa, energia, né, ou equações inerentes a cada equipamento, né, ou restrições de desigualdade, né, como é o caso aqui, g de x maior que zero, ou g de x maior ou igual a zero, ou g de x menor ou igual a zero. Né? Então, por exemplo, uma restrição de desigualdade caracteriza a qualidade de um produto. Eu quero respeitar a qualidade do meu produto no topo de uma coluna de destilação que não pode ser inferior a 0,97 ou 97%. Então, eu estabeleci uma restrição, impus uma restrição, né, que é uma restrição de qualidade do meu produto, né, por exemplo. Então, as restrições, elas podem ser de dois tipos, né, restrições externas e internas. Externas, né, como a qualidade, são aquelas que a gente impõe, né, restrições impostas. Qualidade de produto, né, quantidade de um produto, temperatura, né, respeitando lá as propriedades dos materiais, e restrições inerentes ao processo. Né? Equações constitutivas, né? Equações, por exemplo, a fração molar, ela está obrigatoriamente entre 0 e 1, né? Não pode passar disso, nem pode ser negativa. Né? Relações de projeto, balanço de massa e energia, né? Restrições de equipamento, pressões restritas por risco, vazões, como eu falei, sempre positivas, etc. e tal. Então, restrições é importante, né, a gente fazer essa relação para que a gente entenda direitinho de onde vem, né, essas restrições aí e quem são elas. E as variáveis independentes, que são essas variáveis que a gente quer chegar no valor ótimo delas, né, de modo que ela maximize ou minimize a função objetivo e chegue no nosso respeite o nosso critério lá, através da função objetivo. Então, são variáveis importantes, mais importantes do processo. Né? São variáveis que elas têm uma sensibilidade, elas exercem uma sensibilidade maior na função objetivo. Né? Então, são variáveis importantes do processo. Né? São aquelas incógnitas, como eu falei, que estão em excesso e que não foram especificadas, né? Que não foram especificadas. Exemplo de variáveis independentes: pressão, temperatura, vazão, tempo de batelada, concentração do catalisador e infinito, né? São muitos os exemplos de variáveis independentes. Né? Então, essas variáveis, elas podem impactar muito, né? Ou podem impactar pouco no critério de desempenho escolhido. Né? E é importante colocar na função objetiva aquelas variáveis que exercem uma influência maior, ou, como a gente chama, têm uma sensibilidade maior, né, à função objetiva. Então, é o que a gente vai fazer na etapa lá de análise de sensibilidade, que eu vou falar daqui a pouco. A região viável, já falei um pouquinho, né, sobre isso. É a região composta lá pelas restrições, né, delimitada pelas restrições, e onde se localiza o ponto ótimo de interesse, seja ele máximo, seja ele mínimo. Né? Essa região ela pode ser convexa, né? Uma região convexa, aí que está a importância do estabelecimento da função ser côncava ou convexa. Né? Se, por exemplo, a função ela é côncava, né? Isso quer dizer que a derivada segunda dessa função ela é negativa. Né? Isso quer dizer que a gente tem um ponto de máximo. Mas, se a região ela for convexa, eu garanto que o ótimo que a gente vai estabelecer e encontrar é o ótimo global. Nesse caso, o máximo global.
né? Então, esse aqui é um teste que a gente faz para saber se o extremo, no caso aqui o máximo, ele é global ou não, né? Nesse caso, se a função for côncava e a região for convexa, eu garanto que eu vou encontrar o máximo global. Por outro lado, se a função for convexa, e aí se a função é convexa, é porque eu quero determinar um mínimo, né? Eu tenho um mínimo aí. Mas aí, se a região for convexa também, né? A função é convexa, a região é convexa, eu garanto que esse mínimo é o mínimo global. Eu garanto que esse mínimo aí é o mínimo global. Então, esse teste da região convexa é importante para a gente determinar se o máximo ou o mínimo, né, ele é global ou não, tá? Então, um exemplo aí, ó. Então, a gente tem aqui, nós temos aí 3 restrições que são representadas aqui por 3 inequações, ó. Tem aqui a inequação G1 de x, a inequação G2 de x e a G3 de x, tá? Elas estão aqui representadas graficamente, essas 3 restrições, delimitando a região de busca como sendo essa região aqui interna, tá? Então, como saber se essa região de busca, delimitada por essas 3 funções, essas 3 restrições, ela é convexa ou não? É muito simples, né? É só você pegar dois pontos quaisquer dentro dessa região e unir esses pontos. Se todos esses pontos, compostos por esse segmento de reta aqui, eles estiverem dentro, permanecerem dentro dessa região, então eu garanto que essa região é convexa. Percebem? Então é só tomar 2 pontos quaisquer, unir. Bom, se esses pontos todos estiverem dentro dessa região, então essa região ela é uma região convexa. Eu garanto o que com isso? Eu garanto a determinação do meu ótimo global dentro dessa região, tá? É a garantia do nosso ótimo global. É claro que essa análise aqui, a gente está fazendo uma análise gráfica, né, para uma região onde a gente tem 2 variáveis aqui de projeto, que é a x1 e a x2. Tá? A maioria dos problemas aí grandes da engenharia química, né, são problemas onde a gente tem milhares de variáveis, centenas de variáveis, e não dá para representar graficamente o comportamento, né, de uma função e de restrições dessa natureza. Então, isso aqui é mais para a gente entender, né, para problemas com até 2 variáveis, né, de decisão, dá para fazer esse tipo de análise, né? Mas problemas maiores não. Por exemplo, uma região não convexa, né, é uma região desse tipo aqui, ó. Eu tenho as restrições, né, sendo aqui representadas graficamente, e eu tenho, né, eu tomo aqui, por exemplo, 2 pontos quaisquer dessa região e uno esses pontos. Note que nem todos esses pontos desse segmento de reta aqui estão dentro da região de busca, estão dentro da minha região. Isso aí já garante para mim o seguinte, ó, não necessariamente você vai atingir o ótimo global, tá? Então, essa característica de não convexidade é tudo que a gente não quer no problema de otimização, né? O problema de otimização não convexo é um problema difícil de ser resolvido, né? Cujo ótimo global é difícil de ser encontrado. E aí existem métodos, estratégias específicas e avançadas, como técnicas de otimização global, para se chegar no ótimo global de problemas desse tipo aqui. Né? Isso aqui é um indicativo de que a garantia, de que não é garantido encontrar o ótimo global. Não há garantia. Ele pode ser encontrado utilizando técnicas mais avançadas de otimização, tá? Mas tem que ser escolhido com muita parcimônia e muita estratégia, tá? E é um dos maiores desafios aí da otimização, tá? Lidar com problemas dessa natureza. Bom, essas restrições, elas podem ter a natureza, né? A característica linear, restrições compostas por funções lineares, né? Como essas aqui, ó, com funções lineares, que a representação delas no gráfico vai dar o quê? Uma reta, ou retas, né? Então, se você plotar essas restrições, você vai ter
você vai ter no plano aqui, são retas, tá? E aí, essas retas estão delimitando a minha região de busca, né? A minha região de busca. Então, eu posso ter um problema cujas restrições são lineares, né? São retas, mas a função objetivo ser não linear, como é o caso aqui, ó. Eu tenho uma função objetivo não linear e as restrições lineares, tá? Então, para cada tipo de problema, seja função objetivo não linear, restrição linear, restrições não lineares, função objetivo não linear, eu vou ter um método diferente para resolver esse problema, né? Um método diferente para resolver esse problema aí, né? Então, de maneira formal, a gente pode representar um método de otimização desse tipo aqui, ó. Essa é a representação formal de um problema de otimização, né? Eu quero minimizar ou maximizar uma função objetivo, né? Uma função aqui de um vetor x, ó, que é o vetor x, né? X pertencente aos reais, né? Sujeito a... Pois não? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, ou deixamos para o final, né? Sujeito a. Então, eu tenho a sujeição daquela função objetivo às equações que restringem o meu problema, que podem ser equações aqui, ó, de restrições de igualdade, tá? Como as h de x igual a zero, tá? Restrições de igualdade e restrições de desigualdade, como eu já falei. E, claro, as variáveis de projeto, elas estão, as variáveis independentes, elas estão aqui delimitadas, né, por um valor mínimo, um lower bound, como a gente chama, um valor limite inferior e um limite superior, né? Então, as variáveis independentes do meu problema, elas estão delimitadas por um valor inferior, limite inferior, lower bound, e upper bound, né? Limite superior, tá? Então, é dessa maneira aqui que a gente representa, de maneira geral, né, um problema de otimização. É claro que nem todos os problemas de otimização vão ter sempre restrições de igualdade, ou sempre desigualdade, ou sempre os dois. Não. Cada problema é um problema, precisa ser avaliado, né? São as etapas que o engenheiro tem que fazer, que é a modelagem disso aqui, né? Representar bem o comportamento do sistema, do processo, modelar bem, né? Fazer um modelo apropriado e adequado, garantir que o modelo está funcionando bem, está seguro e confiável, né? A confiabilidade do modelo está aqui representada, e a experiência do engenheiro, né, no processo, em garantir que todas as restrições que são impostas, né, inerentes àquele processo e que podem ser impostas, elas estão ali sendo representadas. Então, é importante a comunicação, né, do engenheiro com os operadores, com o pessoal da planta, para garantir que nada fique de fora aqui, ou que não tenha bobagem aqui dentro, né? Que vá, né, nos conduzir a uma solução que, do seu ponto de vista prático, não faz tanto sentido, né? Então, é importante a gente ter uma modelagem apropriada, né? A imposição de restrições apropriadas e, fundamentalmente, é claro, a elaboração de uma função objetivo confiável, né? Uma função objetivo confiável, e aí sim a gente consegue resolver um problema de otimização e dar menos trabalho, né, aos métodos que vão resolver, né, com o mínimo esforço computacional possível aí. Bom, só para listar aqui, né, as estratégias de resolução, bom, eu posso ter, de acordo com o tipo de problema, pode ser invariável, posso ter problemas que, inclusive, não tem restrição. Posso ter problemas irrestritos, tá? Problemas sem restrição. A gente quer procurar o valor daquela variável que maximiza uma função no intervalo amplo, né? Linearmente restrito, onde as restrições elas são lineares. Problemas cuja função objetivo e suas restrições são lineares, né? São lineares. Então, aí a gente já tem o que a gente chama de problema de programação linear. É um problema cuja função objetivo e suas restrições são lineares,
ou um problema de programação não linear, que é um problema de otimização cuja função objetivo e suas restrições são não lineares, né? Programação inteira, eu tenho apenas variáveis inteiras no meu processo, né? Digamos que eu queira determinar o conjunto ótimo de trocadores de calor, né, no processo. Então, variáveis inteiras, né? Um trocador, 2 trocadores, 3 trocadores, e assim por diante, né? São variáveis inteiras, número ótimo de pratos, né? Uma coluna de destilação, 1 prato, 2 pratos, 3, etc. Programação inteira, né? Eu posso ter uma programação inteira mista, composta por variáveis inteiras e variáveis reais, né? Números inteiros e números reais, compondo a minha função objetivo. Aí tem uma estratégia específica para resolver esse problema. Pode ser programação inteira mista linear ou não linear, né? A programação quadrática, a função ela é quadrática, né? E assim por diante. Tá? Então, maximizar uma função f de x, né, matematicamente falando, é a mesma coisa que minimizar o sinal negativo daquela função, né? Então, é só trocar o sinal, se a gente quiser representar isso aí matematicamente e resolver no programa de computador, né? Bom, não existe um método universal para resolver um problema de otimização, tá? Desde já garanto que não existe esse método que vai resolver todos os problemas. Cada caso é um caso, né? Então, vai depender aqui da natureza, né? A natureza do método, eu posso, dependendo do tipo de problema, eu posso resolver um método utilizando uma abordagem analítica, por exemplo, né? Utilizando recursos de derivada, né? Para resolver analiticamente aquela derivada analítica, utilizando derivada analítica, né? E resolver o meu problema facilmente. Ou não, se o problema, se a minha função objetiva e as restrições são muito complexas, não dá para ser resolvido facilmente de maneira analítica, aí a gente tem que partir para resoluções numéricas, aproximações numéricas, né? E esses métodos de otimização, eles resolvem problemas de aproximação numérica, né? O objetivo não é só determinar o extremo, mas é aproximar numericamente o valor para aquele extremo. Então, são métodos numéricos. A gente está falando aqui de métodos numéricos, né? E a estratégia, bom, pode ser com uso ou não de derivados, tá? Com uso de derivado, eu posso utilizar a derivada numérica, né, para chegar nesse extremo, ou não, tá? Ou não. Né? Então, a complicação ela vai de encontro, né, justamente à quantidade de variáveis que a gente tem, é claro. Né? Quanto mais variáveis, né, mais o esforço para determinar esse extremo é maior. Né? Problemas univariáveis são mais fáceis, multivariáveis vai dificultando. Né? As restrições, elas também vão dificultando. Então, é complicado por uma série de fatores, né? Então, todo problema de otimização é um problema assim, que a gente fala, ó, eu quero, dado um sistema qualquer, eu quero encontrar a melhor solução com as com restrições, né? Ou não. Se tem restrição, com restrições. E a função objetivo, como eu falei, é um indicador de quão melhor é a solução, né? Eu quero chegar no ótimo dessa função objetivo, que é o critério de performance do processo, né? Seja ele custo, lucro, né? Etc. Eu tenho as variáveis de projeto do meu sistema, né? São variáveis que vão influenciar no comportamento do processo, né? E que vão ser ajustadas pelo método de otimização. Né? O que acontece, às vezes, na prática, é que o engenheiro, geralmente o engenheiro lá da planta, né? Eles fazem uso, né, de uma técnica que a gente chama de estudo de caso. São técnicas mais, vamos dizer assim, com base na experiência, né, do engenheiro, né? Então, são técnicas assim com base na experiência e, não vou dizer tentativa e erro, mas a experiência, ela leva o engenheiro a chegar numa solução próxima do ótimo global, inclusive, né? Então, dependendo do problema, uma estratégia de estudo de caso, ela facilita, né, a obtenção, inclusive a estimativa inicial para ser usada no método de otimização. Né?
Então, vamos falar aqui sobre alguns procedimentos simples, né, para resolver um problema de otimização, né? Se a função objetivo for fácil de ser manipulada, a gente simplesmente pega iguala, deriva, né? Faz a verificação em relação às variáveis, calcula as derivadas igualas a zero e resolve o sistema de equações facilmente, né? Como eu falei, existem essas duas abordagens. A abordagem muito utilizada, estudo de caso. Os engenheiros eles costumam fazer uso lá da experiência deles para chegar no valor apropriado lá, né, que faça sentido sob o ponto de vista lá do processo. Né? Faz uso da experiência, da intuição do engenheiro, geralmente consegue-se bons resultados, mas é limitado, né? O engenheiro, ele é engenheiro daquela planta, daquela unidade. Se você quer otimizar de uma maneira mais holística o processo, de uma maneira mais global, né, otimizar as diferentes unidades, o engenheiro, ele, às vezes, não consegue saber a influência de uma variável nessa unidade que ele domina, né, em relação a outra unidade que é outro engenheiro que domina. Então, essa experiência ela tem limite. Né? Então, o método de otimização não tem limite, né, entre aspas, mas ele consegue a matemática, né, que engloba todos os processos, posso juntar todos eles num único problema de otimização, de modo que eu consiga resolver, né, dessa maneira. Então, é limitado. Para problemas maiores, uma abordagem mais sistemática deve ser utilizada, né, utilizando a abordagem, a formalidade da otimização. O estudo de sensibilidade, ele nada mais é importantíssimo esse estudo para você descartar ou incluir variáveis de decisão, variáveis independentes na função objetivo, né? Porque, às vezes, né, a gente chega à conclusão que uma determinada variável, como a gente diz na minha terra, né, nem fede nem cheira, né? É uma variável que não influencia, não tem uma influência significativa na função objetivo, né? Então, a gente faz esse estudo para, por exemplo, chegar a conclusões dessa natureza aqui. Ó. A gente percebe que, por exemplo, esse gráfico aqui, gráfico do custo com a temperatura, a gente percebe que a temperatura, ela tem um impacto aqui na função custo, né? Então, qualquer variação que eu der aqui na temperatura, eu vou ter um impacto no custo, né? Um impacto significativo. Ao passo que, por exemplo, esse outro gráfico aqui da vazão da carga do reagente, qualquer variação que eu der aqui, em algum intervalo, vai impactar pouco no custo, né? Então, esse baixo impacto no custo é um indicativo de que eu posso excluir essa variável aqui da minha análise, né? Posso excluir essa variável aqui da minha análise, não incluí-la na função objetivo, né? Então, eu posso simplesmente especificar, se essa aqui é uma incógnita, eu posso especificar, né, sem ter maiores prejuízos com relação à determinação do meu ótimo. Mas essa aqui, temperatura, aqui também, ó, pressão, né, são variáveis que exercem uma certa influência, que a vida do catalisador, a partir de um certo intervalo, a partir de um certo valor, não exerce mais influência, né? Mas em outro intervalo tem influência sim, né? Então vai depender do intervalo onde eu tiver. Então por isso que é importante as restrições, né? Restringir bem o problema, depois daquele ponto, depois daquele valor, certo valor da vida do catalisador, não tenho mais influência no meu custo, né? Então é isso, esse passo, essa avaliação do estudo de sensibilidade é fundamental para a gente definir, né, a nossa função objetivo. Eu posso ter uma busca em problemas que têm apenas uma variável, mas a maioria dos problemas são multivariáveis e tem restrição. Tá? Mas, às vezes, o que acontece é o seguinte, às vezes o problema é tão complexo que a gente não consegue enxergar, né, que a gente consegue representar aquele problema que aparentemente é multivariável em um problema que é univariável, né? Ou seja, transformar aquele problema aparentemente multivariável num problema que dependa apenas de uma variável, né?
Então, por exemplo, a gente tem aí, quando a gente vai calcular o fator de atrito de uma tubulação, né? A gente calcula o fator de atrito, aí, para calcular o fator de atrito, a gente precisa do Reynolds. Mas o Reynolds, né? O Reynolds depende de quem? Do diâmetro da tubulação, né? O Reynolds seria uma variável, né? Mas o Reynolds depende do diâmetro. Mas para calcular o fator de atrito, eu também preciso da perda de carga lá, né? Se o fator de atrito se o regime é turbulento, né? Então eu preciso calcular a perda de carga. A perda de carga também depende do diâmetro. Quer dizer, eu posso juntar uma função objetivo que dependa única e exclusivamente do diâmetro. Às vezes a gente quer determinar o diâmetro ótimo da tubulação. Pronto. Várias variáveis, mas são variáveis indiretas, né? Que dependem todas elas de uma única variável. Então, prestar atenção nesses tipos de problemas, né? Para a gente chegar numa função objetivo que realmente essas variáveis elas sejam independentes, né? Variáveis dependentes estão fora da função objetivo, tá? Só variáveis independentes. Né? Alguns problemas são realmente invariáveis, né? Em alguns casos, as restrições podem ser incorporadas, como eu falei, à função objetivo. Eu posso incorporar, né, diversas funções que têm em comum uma variável, né? Bom, tem os métodos analíticos e os métodos numéricos de resolução, né? O método analítico, não tem muito o que dizer, né? Eu uso a derivada para poder chegar no ótimo, né? Para chegar no extremo da função, né? Então, para que x seja um ponto extremo de f de x, né, eu tenho que derivar, né? Ela tem que ser diferenciável duas vezes em x, e a derivada primeira de x ela é igual a zero, né? E aí eu encontro o valor de x. Por exemplo, eu vou mostrar um exemplo aqui. Eu tenho essa equação aqui, a equação de custo, né? A equação aqui de custo, uma equaçãozinha aqui de custo, 2,3x mais esse valor aqui sobre xy mais 1,86y mais 10, né? Aí eu quero os valores de x e de y que forneçam o custo mínimo, né? Que forneçam o mínimo custo. Então, eu estou querendo minimizar essa função custo, claro. Custo a gente sempre quer reduzir, né? Quer achar o mínimo. Então, determine os valores de x e y que forneçam o custo mínimo. Analiticamente, como é que a gente faz isso, né? Claro, a gente tem que calcular as derivadas parciais com relação a x, com relação a y, né? Derivada parcial da função com relação a x é dada por essa expressão, após derivar. Derivada com relação a y é essa expressão aqui, após derivar, né? No ponto ótimo, essas derivadas elas se anulam, né? Elas são iguais a zero. Né? E aí, o que a gente tem agora? O que a gente ficou agora? Um sistema de equações o quê? Não linear. Né? Então, ficamos com um sisteminha, duas equações, duas incógnitas, só que não linear. Aí a gente precisa resolver esse sistema aí. Resolvendo esse sistema, a gente chega no resultado de x, de y, e substituindo o valor de x e y lá na função objetivo, a gente chega no valor do custo, né? Que aqui, no caso, 121,7. Tá? Estratégia analítica. Né? Estratégia analítica de otimização. Bom, a estratégia numérica, né? A estratégia numérica ela vai fazer uso de métodos numéricos para fazer a aproximação. Né? Vai usar as condições necessárias no extremo, né? No extremo de uma função, etc. e tal. Eu posso ter a busca direta, né? E a busca indireta, né? Utilizando as derivadas. Essas diretas não envolvem, como o próprio nome já diz, não envolve as derivadas analíticas. E a busca indireta, elas envolvem a derivada da função, né? Derivada analítica. Né? Então, vamos resolver esse exemplo anterior numericamente, né? Vamos resolver esse exemplo anterior numericamente. Eu vou abrir aqui para vocês Vou abrir para vocês aqui. Vocês conseguem ver aqui meu Excel. Esse aqui é o Microsoft Excel, que eu acabei de abrir. Né? E nosso objetivo agora vai ser escrever
eu tenho duas possibilidades agora, né? Ou resolver o sistema de equações, né, para chegar nesse, já que a gente já sabe qual é as derivadas analíticas, eu poderia jogar esse sisteminha aqui no Excel e resolver, né? Como também eu posso jogar diretamente a minha função objetivo, né? A minha função objetivo e resolver achar o ótimo, o ponto extremo de mínimo aqui dessa função, achando os valores de x e de y. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar e escrever essa função aqui. Como é que a gente faz isso no Excel? Eu vou simplesmente escrever aqui o valor de x, né? O valor de y e o valor aqui de ct, né? Uma abordagem bem interessante que eu costumo usar, né, é nomear, não sei se vocês conhecem esse recurso do Excel, é nomear aqui as células, né? Então, quando a gente clica com o botão direito aqui na célula, né, a gente, com o botão direito aqui, a gente vem em definir nome, a gente consegue dar um nome para a célula do Excel. Então, se eu colocar o nome aqui x, né, que é a minha variável x, eu estou chamando aqui ela de x. Então, eu acabei de dizer que ela é x. Cliquei com o botão direito aqui na y, eu vou dar um nome aqui, ó, definir o nome y. Pronto. Olha que legal. Ela passou, antes ela era B2, agora ela é x. Antes ela era B3, agora ela virou a y. E eu consigo aqui escrever a minha função objetiva. 2,33 vezes x mais 11.900 dividido por x vezes y, tá? Mais 1,86 vezes y, né? Pode ser maiúsculo ou minúsculo, ele entende, não importa, mais 10. Tá? Mais 10. Então, eu acabei de escrever a minha função objetivo conforme está ali no slide. Né? Ele deu um erro aqui, evidentemente, porque não tem valores de x e de y aqui. Como a gente vai utilizar um método numérico para resolver essa função, né? Todo método numérico precisa de um estimativo inicial. Tá? Vamos colocar aqui um estimativo inicial. Né? Um estimativo inicial, cuidado, porque com estimativa inicial, porque se você der um estimativo inicial aqui, por exemplo, x igual a 0, né? Isso aqui vai dar problema, né? Porque o método encontrar o mínimo, porque você está criando uma indeterminação aqui, né? Um número dividido por 0 vai dar o quê? Vai dar infinito, né? Você está dividindo 1 por 0 aqui, né? Então vai dar infinito. Então o método vai ter trabalho para encontrar, e às vezes nem acha, né? Vai ter trabalho, então cuidado com o estimativo inicial. Vou dar um estimativo inicial mais coerente, né? E agora, note, eu vou mostrar daqui a pouco o solver para vocês, mas eu vou rapidamente aqui resolver. Né? Olha, aqui é o solver, o mágico solver, né? Solver do Excel, daqui a pouco eu vou mostrar com mais detalhes. Mas eu vou chegar aqui, ó, e definir minha função objetivo. Né? O objetivo que eu quero é minimizar essa função, que eu acabei de selecionar. Né? Quero minimizar ela. Alterando quem? Alterando células variáveis, alterando minhas variáveis de decisão, variáveis independentes, variáveis de projeto. Tem restrição? Não, meu problema está sem restrição. Né? Eu não tenho problema com restrição, caso eu tivesse, eu incluiria essas restrições aqui. Bom, x e y, ele deu algum indicativo de que x e y tem que ser positivo ou negativo? Né? Ele não disse nada com relação a x ser positivo ou x ser negativo. Então, eu vou deixar aqui desabilitado. Bom, essa é uma função linear ou não linear? É uma função não linear. Logo, se é uma função não linear, o Excel Solver ele fornece 3 possibilidades aqui. Uma para resolver problemas de otimização não linear, outra para resolver problemas de programação linear, programação não linear, programação linear, e o outro também é para programação, aí envolve, pode ser tanto linear ou não linear, que a gente chama de métodos estocásticos de otimização.
né, mais voltados para a otimização global, que no caso aqui do Excel, ele usa o método do algoritmo genético. Eu não vou entrar em detalhes, mas geralmente para problemas de otimização não linear, a gente usa o GRG não linear, que é o método do gradiente reduzido generalizado, né, que usa a estratégia do método do gradiente reduzido, né, que tem como pano de fundo o método de Newton, né, o método de Newton para resolver problemas não lineares, tá? E aí simplesmente eu seleciono ele, mínimo, tal, e aí mando resolver. Pronto, o método simplesmente chegou, ele mandou aqui uma mensagem, o solver fez uma convergência para a solução atual, ele chega na solução do nosso problema, que está bastante próximo, né, à solução, ao resultado, né, da solução analítica, que foi o quê? 16.20.121.7, tá? Utilizando o solver. Então, o solver é uma ferramenta muito poderosa para resolver não só problemas triviais como esse aqui, mas problemas maiores, tá? Problemas de natureza complexa, né? Vamos então avançar, né, e falar um pouquinho sobre os softwares, né, que estão disponíveis no mercado para resolver problemas de otimização. A gente tem um software muito poderoso, né? Eu usei, inclusive, na minha tese de doutorado, o GANS, porque o Excel, o solver do Excel, ele tem um limite, ele tem um limite de, se não me engano, 100 restrições e 100 variáveis. Né? Quando o problema passa disso, então aí ou você compra o solver, tem um solver que é pago. A mesma empresa que produziu o solver para o Excel, a Frontline, eles têm um solver mais robusto. Ou você compra ou você parte para outro programa. Né? Um deles é o GANS, um software muito utilizado na academia, na indústria também, né? E muito poderoso, porque ele engloba dentro dele, você compra os solvers de otimização, né? Esses pacotes de otimização para programação não linear, para otimização global, etc. Então, você compra a parte, né? Você consegue escolher conforme a sua necessidade. Tem um também chamado Lingo, o próprio MATLAB aí, que todo mundo conhece, né? Tem pacotes de otimização aí nele. O solver do Excel, né? Que eu acabei de mostrar. E o solver do Excel foi desenvolvido por professores lá dos Estados Unidos, da universidade, esqueci o nome da universidade. Eles fundaram essa empresa aqui, a Frontline Solvers, né? Que é a mesma empresa que desenvolveu o solver do Excel. E ele tem solvers específicos, né? De otimização e mais robustos e tal. Então, isso aqui é só uma fagulha, né? De softwares dentre um leque enorme, né? Você pode usar o Python, né? Tem lá o Pyomo, tem o próprio R, né? Tem o R, tem tanto software que você pode utilizar a otimização que, se eu fosse listar aqui, eu ia gastar o tempo todo, né? da nossa apresentação. E o solver do Excel, né? Vou dar uma palhinha aqui para vocês do solver, tá? O solver do Excel, ele está presente aí no Excel desde os primórdios, né? Desde a versão 3.0 do Excel, né? Eu nem sonhava em trabalhar com otimização lá em 91, né? Tá aí o solver, já existia, né? Ele foi desenvolvido numa época em que realmente era difícil, né? Rodar problemas matemáticos e problemas de otimização, pior ainda, porque os recursos computacionais eram escassos, né? Então, cada memória, cada bit, cada byte era fundamental, era importante ser economizado. Ele recebeu significativas melhorias, né, a partir da versão 97 do Excel, tá? E ficou sem melhorias aí nesse intervalo de 97 a 2007. Mas, quando foi em 2010, né, ele teve uma interface completamente remodelada a partir da versão 2010 do Excel. O método simplex foi o método de programação linear, conhecido como método simplex. Ele usa o método simplex para resolver problemas de programação linear, que é o método do Tableau, né? Ele foi melhorado. O método GRG, que é o gradiente reduzido, como eu falei, foi também melhorado. E foi incluído aqui, que não tinha antes, o método estocástico, né, conhecido como o método do algoritmo genético. Tá? Foi incluído a partir dessa versão. Então,
a gente tem uma ferramenta poderosa para resolver problemas relativamente complexos, né? E está à nossa disposição, né? Quem não tem o Excel, né? Então, a maioria das pessoas tem o Excel em casa aí, seus computadores, e conseguem, de maneira muito prática e muito direta, resolver problemas dessa natureza. Né? Bom, o meu solver já está habilitado, mas para habilitar o de vocês, simplesmente vocês têm que ir lá na opção em arquivo, né? E depois vocês acessam aqui o item opções, passando aqui pelo item suplementos, aí vem aqui para suplementos do Excel, tem um botão aqui, tá vendo, chamado IR, aí vocês clicam nesse botão, vai abrir aqui uma janela parecida com essa, e no de vocês é possível que esteja desabilitado, né? Então vocês clicam aqui, onde tem solver, tá vendo? Habilita, clica OK. Quando vocês fizerem isso, lá na aba Dados, né? Na aba Dados, o solver vai aparecer aqui no canto direito, tá? Vai aparecer o solver. Então, tranquilo, né? Tranquilo, você habilita. E aí, quando você habilita o solver, clica lá no solver, ele abre essa interface aqui. Né? Ele vai ter aqui, a primeira coisa que ele pede é para você apontar a célula onde está escrito lá a função objetivo. Tá? Função objetivo. Então, tá aqui, ó, você clicou, né? Clicou aqui, clicou na célula, apontou para a célula onde está a função objetivo. A segunda coisa que ele pergunta é o tipo de problema. Bom, você quer maximizar, você quer minimizar, você quer encontrar o valor de uma determinada função. Então, note que esse solver, você não apenas consegue resolver problemas de máximo e de mínimo, mas também você consegue, é o que eu faço muito, né? Usar o solver para resolver balanços de massa e energia, tá? Quando não é problema de otimização. Então, dá para fazer isso também, escrevendo todo o teu conjunto de equações. Eu gosto de usar essa estratégia, né? Eu equaciono todo o meu problema, pego quem está no segundo membro da equação, passo para o primeiro membro, igualo todo mundo a zero, e aí coloco lá, ó, o valor do meu vetor de equação, do meu vetor de solução tem que ser igual a zero. Vou lá, resolvo, e, enfim, dá para resolver dessa maneira também, mas não vem ao caso hoje. Que otimização, máximo ou mínimo. Depois ele pergunta quais são as variáveis independentes, as variáveis de projeto, aí você aponta para elas, para essas variáveis. As restrições do problema, as equações que representam as restrições do problema, elas ficam aqui, ó, nessa área. Você, através do botão adicionar aqui, dá para adicionar essas restrições. O método que vocês vão utilizar, dependendo do tipo de problema, ele está aqui, nessa combo box. Vocês podem selecionar o método, como eu mostrei ainda há pouco. E vamos lá, né? Vamos, então, resolver alguns probleminhas, se der tempo. Como é que nós estamos aí, Jean? Na verdade, acho que no máximo 10 minutos, se der. 10 minutos, tá. Ó, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês eu vou disponibilizar para vocês todo esse material, inclusive essa planilha aqui é uma planilha que tem diversos exemplos da engenharia química e não, tá? E da engenharia de um modo geral, tá bom? Então, eu vou disponibilizar para vocês e vou resolver um exemplo aqui, um exemplo bem legal, aqui utilizando o solver do Excel, tá? Deixa eu só finalizar aqui, mostrando para vocês da engenharia química, a otimização ela pode estar presente em tudo, né? Ela está onipresente. Posso utilizar a otimização em tempo real, dimensionamento, na síntese, já falei sobre isso, né? No controle, né? Então, a otimização ela está em tudo, né? Estimação de parâmetros, otimização, são apenas alguns insights aqui para vocês terem uma ideia da otimização. De repente, pode até utilizar na pesquisa de vocês, né? Na otimização de planos de tratamento de efluentes, sintonia de controladores, né? Em tempo real, otimização em processos de absorção, né? E por aí vai. Então, não tem fim, né? Não tem fim. A partir desse slide, tem vários exemplos, tá? Tem um exemplo tanque de armazenamento, tem vários exemplos aqui
que eu resolvo, eu vou explicando aqui nos slides e resolvo, e tem também esse mesmo problema, tem aqui no Excel, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês, já resolvido. Então, vocês deem uma lida lá. Eu vou disponibilizar o meu contato aqui no final. Vocês podem me procurar se tiver alguma dúvida, tá? E aí, a gente pode, se vocês quiserem, a gente pode conversar depois. Então, tem vários exemplos aqui exemplos interessantíssimos aqui, tá? Que já estão resolvidos, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo, já que a gente tem esse tempo, no final. Deixa eu pegar aqui um exemplo mais simples, né? Cadê aqui? Aqui, pronto. Esse exemplo aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aí bem, estão enxergando bem. Tá dando para ver bem aí já? Sim. Tá legal, né? Ó, vamos lá. Eu vou ler aqui o enunciado, tá? A empresa Polietileno Química, né, manufatura folhas de papel plástico destinadas às mais diversas aplicações, né, de domésticas a industriais. Essa empresa, ela possui duas fábricas, né? Uma localizada em Goiânia e outra em Campo Grande. Então, note só, eu tenho uma fábrica, eu tenho uma empresa que tem duas fábricas. Uma localizada em Goiânia e a outra na cidade de Goiânia e a outra na cidade de Campo Grande, né? E essa fábrica, né, tem essa empresa tem 3 centros de distribuição. Um localizado em São Paulo, outro no Rio de Janeiro e outro em Belo Horizonte. Tá? A fábrica de Goiânia, ela fornece, aí é a capacidade de produção da fábrica, né? A de Goiânia produz até 140 toneladas de um produto por semana, enquanto que a fábrica de Campo Grande consegue fornecer 160 toneladas no mesmo período, né? Então, a de Goiânia produz até 140, a de Campo Grande até 160. É o limite de produção de cada um. O distribuidor de São Paulo, aí agora a gente fala das restrições de recebimento, né? É o quanto cada uma tem que receber para poder lucrar, né? Então, a capacidade de recebimento de cada centro de distribuição, né, é definida. Então, a capacidade para São Paulo necessita de pelo menos 85 toneladas de um produto, pode ser que venha tanto de Goiânia quanto de Campo Grande, não importa, mas ele precisa de pelo menos 85, nota esse termo, pelo menos, né? Pelo menos 85, pode ser mais, mas pelo menos 85. Para suprir os seus clientes. O distribuidor do Rio de Janeiro precisa de, no mínimo, pelo menos, no mínimo, 75 toneladas. E Belo Horizonte precisa de pelo menos 110 toneladas. Então, o que cada um precisa para poder distribuir. Então, as restrições já estão na nossa frente aqui, né, do nosso problema. Aí vem os dados aqui que vão nos auxiliar a criar a função objetivo, né, que são os custos de transporte, né, da fábrica para os centros de distribuição. Então, essa tabela aqui, ela mostra custos, não importa a unidade monetária, mas custos de transporte, por exemplo, da fábrica de Goiânia para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para BH, da fábrica de Campo Grande, de São Paulo para Rio de Janeiro, para BH também, né? Então, o que a gente quer determinar? A gente quer determinar o seguinte: eu tenho que enviar qual é a quantidade de produto que eu tenho que enviar para cada centro de distribuição, de modo que eu minimize o custo total de transporte. É isso que eu quero saber, né? Então, nosso objetivo é minimizar o custo total de transporte. Mas para fazer isso, eu tenho que saber o seguinte: qual a quantidade de material de produto que eu tenho que enviar para cada um desses centros, né? Com base nesses custos aqui de transporte para cada um. Né? Então, para importar aqui, eu chamei aqui a Goiânia de 1, eu dei traduzindo, né? Chamei Goiânia de 1, Campo Grande de 2, Belo Horizonte, São Paulo eu chamei de 1, Rio de Janeiro 2 e Belo Horizonte 3. Né? E aí eu traduzi em termos matemáticos agora, né? Chamei as variáveis x1, né? A quantidade de produto, né, que vem lá de Goiânia e vai para São Paulo, x12, quantidade de produto que vem de Goiânia, da fábrica de Goiânia, e vai para Rio de Janeiro,
x13, a quantidade de produto que vem de Goiânia e vai para Belo Horizonte, né? Para Belo Horizonte. Mesma coisa, x21, agora não mais de Goiânia, mas de Campo Grande, que vem de Campo Grande para cada um desses centros, 1, 2 e 3, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E aí, como a gente está falando do custo total, o custo está relacionado com a quantidade. Então, a gente tem que multiplicar o custo de transporte, né, de um centro, de uma fábrica, para um centro de distribuição, pela quantidade que vai ser transportada dessa fábrica para esse centro de distribuição. Então, é isso que a gente fez aqui. Com base nesses dados dessa tabela, né, a gente multiplica o custo pela quantidade. Né? Esse custo está por quilograma, por unidade mássica, né? Unidade monetária por unidade mássica, né? Por exemplo, real por quilograma, real por tonelada, dólares por tonelada, dólares por quilograma, né? E assim por diante. E aí, eu quero saber o custo total, eu tenho que fazer um somatório de todos os custos, né? A unidade aqui no final dessa função z, que eu quero minimizar, vai ser a unidade monetária, né? Dólar, real, enfim. Tá? E como é que ficam as restrições? Ficam assim, ó. Eu tenho restrições de recebimento de produto, quer dizer, os centros de distribuição aqui, ó, representados por essas equações aqui, que é x1 mais x21, né, que é o centro de distribuição de São Paulo, ele pode receber tanto de Campo Grande quanto de Goiânia, né, x1 vem de Goiânia para São Paulo, x21 vem de Campo Grande para São Paulo. Pelo menos, quer dizer, pode ser mais, mas nunca menos, né? Maior ou igual a 85, a mesma coisa lá para o centro de distribuição do Rio de Janeiro, pelo menos 75, maior ou igual a 75, e Belo Horizonte recebe também de uma dessas duas fábricas, pelo menos 110, maior ou igual a 110. Tem as minhas três restrições, então, impostas aqui, restrições de desigualdade, porém, são equações lineares. Percebem que as equações aqui são todas lineares, tá? Equações lineares. Tem mais restrições, que são as restrições relacionadas à produção, à capacidade produtiva dessas fábricas, né? Então, a fábrica de Goiânia, aqui, ó, que pode enviar para os 3 centros de distribuição, né? x1 mais x12 mais x13 não pode passar, tem que ser menor ou igual, nunca maior do que 140. E a fábrica lá de Campo Grande, nunca maior do que 160. Tá? E aí eu tenho formulado, então, o nosso problema de otimização. De forma geral, o nosso problema fica com essa cara aqui, ó. Eu quero minimizar uma função z, né, que é uma função também linear. Então, se essa função z, minha função objetiva é linear, e as restrições são lineares também, nos dá um indicativo de que esse problema é um problema de programação linear. É um problema de programação linear. Se é um problema de programação linear, no solver, quando a gente for resolver no solver, a gente vai escolher o método simplex. Né? O método simplex de programação linear. Tá? Eu monto o problema dessa maneira aqui no Excel. Ó. Eu simplesmente escrevi uma tabelinha aqui, do lado aqui eu coloquei as variáveis, aqui eu posso dar estimativa inicial para as minhas variáveis aqui, tá? Onde tem aqui restrição, eu usei aquela estratégia que eu mostrei para vocês ainda agora, de nomear os intervalos. Isso facilita bastante na hora de escrever as equações. Ó. Se vocês observarem aqui no canto superior esquerdo, tem o nome da variável, né? x11. O x1 ponto, né? Porque se eu deixasse x1, ele iria para a célula x1. Então, eu coloquei um ponto aqui para diferenciar. x11, x12, x13 e assim por diante. Ó. Aqui também, x12, x13. Ó. E aí, na hora de escrever a equação, é só eu comparar, ó, x11 mais x21, que é essa primeira aqui, tem que ser o quê? Maior ou igual a 85. Eu vou colocar isso lá no solver. Tá? x1 mais x22, ok? E assim por diante até o final, que é x21 mais x22 mais x23, que é essa final aqui. Então, todas as minhas equações estão aqui escritas, tá? E os valores delas estão aqui, que eu coloquei, listei cada uma aqui, tá? E a função objetivo,
ela está aqui escrita, que é essa função aqui de cima, tá? 5x1 mais 7x22 e assim por diante. Okay? Ela tem um valor aqui que está atrelado, relacionado a esses valores aqui. Nosso objetivo é chegar nos valores ótimos, né, os valores dessas variáveis aqui, de modo que eu tenha o mínimo valor da função objetivo, representado pelo mínimo custo total. Então, aqui no Solver, quando a gente abre, eu já coloquei aqui, ó, a função objetivo eu aponto para essa função aqui, né, dessa célula, simplesmente eu aponto para ela. Tá? Eu quero minimizar, então deixo aqui selecionado o mínimo, tá vendo? Mínimo. Eu quero alterar as células que estão aqui, ó, são as minhas variáveis de projeto, que são todas essas variáveis aqui, é só selecionar todas. Tá? As restrições, note o seguinte, eu tenho restrições de maior ou igual, e 3 de maior ou igual, e 2 de menor igual, ou igual. Né? Então, essas 3 de maior ou igual, eu simplesmente só venho aqui em adicionar, seleciono essas 3, e digo que essas 3 têm que ser maior ou igual a esses 3 valores aqui. Quando eu faço isso, ele já entende, né, que cada valor tem que ser maior ou igual ao seu respectivo aqui. Mesma coisa para o menor ou igual. Eu vou lá em adicionar, né, aqui eu estou em alterar porque eu já criei, aí eu venho aqui e seleciono essas duas equações e digo que elas têm que ser o quê? Menor ou igual a esses 2 valores aqui. Tá? Pronto. Está adicionadas as minhas restrições, 2 restrições. Agora sim, ó, agora eu tenho que colocar que essas variáveis elas não podem ser negativas, porque não existe quantidade negativa de produto, né? Então, tornar variáveis irrestritas não negativas garante que o método ele não vai considerar na busca valores negativos para as variáveis. E aqui a seleção do método, eu seleciono simplesmente o método simplex, porque o problema é de natureza linear, tanto na função objetivo quanto nas restrições. Tá? Mando resolver. Tá? E aí, cadê? Ele chegou aqui, então, no valor, em valores, né? Em valores aqui, para as variáveis do problema. O que ele é interessante notar aqui, né? Interessante notar que ele encontrou valores zero aqui, ó, para, por exemplo, o produto que é fabricado lá em Goiânia e é enviado para o Rio de Janeiro, ele não recomenda envio para o Rio de Janeiro. Eu não sei se é por conta de roubo de carga. Eu não sei o que é. Ele mandou aqui, ó, zero, tá? Zero. Então, o valor zero quer dizer o seguinte, ele não indica envio do produto lá de Campo Grande, ou melhor, de Goiânia, para Rio de Janeiro. Em compensação, ele manda para São Paulo e para Belo Horizonte, né, vindo lá da fábrica de Goiânia. Já a fábrica de Campo Grande já não manda nada para São Paulo, né, mas envia 75 e 55 para Belo Horizonte. Né? Então, matematicamente falando, esse é vamos dizer assim, o menor valor, né, da função objetivo, o menor custo, né, matematicamente falando, é claro, obedecendo a essas restrições aqui do problema. É possível que na prática a gente tenha mais restrições, certo? Então, quanto mais restrições a gente impor, a gente vai chegando em resultados diferentes aqui, tá? Que podem ser mais reais, inclusive. Esse aqui é só um exemplo, é um problema, né? É um exemplo didático, né? Mas, é claro, tudo pode ser mais complexo, tá? Pessoal, é o seguinte, passou muito do horário, né? Eu gostaria de pedir desculpas aí. Enfim, gostaria de pedir desculpas por ter passado da hora, mas eu espero que vocês aproveitem, né, esse material, deem uma olhada depois, se vocês se interessarem mais a fundo pelo problema, pelo tema de otimização, vocês podem me consultar, entrar em contato aí comigo, vou deixar meu contato aí no material, né, vocês podem entrar em contato e tudo mais, e é isso. Espero que vocês, desculpem aí a enfadonha apresentação, mas espero que vocês obtenham sucesso aí na pesquisa de vocês e é isso aí. Muito obrigado, espero que o objetivo da apresentação tenha sido
concluído com sucesso, né? O objetivo da apresentação foi só dar um overview geral da otimização, né, dos conceitos fundamentais, a importância, né, e tentar mostrar algum exemplo aí para vocês utilizando essa ferramenta do Solver, que para mim é uma ferramenta que tem auxiliado bastante aí durante a minha vida profissional. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço aí para vocês. Vou passar a palavra aí, então, para o Jean, tá? E é isso aí. Um bom final de semana aí a todos. Heber, parabéns. Muito boa a explicação, bem didática. É claro que o assunto é um assunto muito gostoso e que realmente é um seminário ficou curto. Eu estava até comentando, seguramente vou conversar com você depois, quem sabe transformar isso em um mini curso, porque aí teria mais essa inter-relação, o aluno, professor, para a gente fazer isso. Principalmente a utilização do Solver, porque eu, como estudante, quando fui estudante, eu não sabia dessa ferramenta, vim saber já perto do mestrado, doutorado. Mas estamos tão acostumados a usar, usa o MATLAB, usa o Mail, usa outras ferramentas, que esquece que tem o Excel, uma ferramenta prática dessa. É verdade. É verdade. Eu fazer muito isso, quando o Pellegrini dava curso para a gente, ele dizia, não, tudo isso a gente resolve no Excel. Tá entendendo? É verdade, isso. É verdade. Eu aprendi isso com ele também, né? Muita influência dele também. A gente parte do mais simples, do que tem, né? Às vezes a gente quer usar alguma coisa muito sofisticada, mas não adianta tentar, a gente fala muito no jargão, né? Matar uma mosca com um canhão, né? Às vezes o nosso problema, ele requer uma solução menos custosa, né? Às vezes não precisa a gente comprar um software altamente, não. Com o que a gente tem, a gente já consegue resolver. Aí, claro que a gente tem que ir no limite daquilo que a gente consegue. Não conseguiu atender, a gente pula para o próximo, né? Para a próxima estratégia, não tem problema. Não, sem problemas. Para não dizer, vamos abrir uma, duas, no máximo 3 perguntas para quem queira, até porque o tempo a gente passou um pouco do normal, mas sem nenhum problema. Temos mais alguma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Pode levantar a mão. Pode perguntar, pessoal. Não tem medo, não. Estou aberto para qualquer pergunta aí. Pergunta. Fazer um leilão? Dou-lhe uma. Perguntem. Vou fazer uma pergunta, então. Opa! Na sala. Tudo bem? Obrigado, Jean, pela ter convidado. Obrigado, Everton, pela apresentação. Excelente. Esse tema de otimização é muito importante para a engenharia química, né? Quem quer trabalhar na área de indústria, como engenheiro de processos, né? Uma pergunta que eu queria fazer nesse caso, já que você é especialista na área de otimização, o que é que você tem identificado, assim, que na engenharia química, o que é que tem crescido mais em termos de métodos que o pessoal tem começado a estudar mais e por questão de inovação, né, por questão de publicações, o que é que o pessoal tem trabalhado mais? Se é algoritmo genético, se é estudos de funções não convexas, como você falou, qual seria o caminho que você diria para quem quer fazer um estudo assim de processos mais complexos? Pois é. Boa pergunta, né? Boa pergunta. O pessoal, nota o seguinte, o pessoal tem estudado muito, né? Estudado muito excessivamente, né? Métodos de otimização global. Mas até quem estuda, o pessoal que estuda a otimização global, que quando a gente fala otimização global fica muito vago, né? Então são métodos, eu posso até utilizar métodos estocásticos, que, por exemplo, tem métodos conhecidos como esse que eu falei, método do algoritmo genético, né? Um método mais simples, o pessoal não usa muito, né? Que quem está na vanguarda, né? Usa mais métodos do tipo simulated annealing, né? Métodos, outras estratégias globais de otimização, métodos, por exemplo, tem métodos que representam o comportamento da natureza, enxame de abelha, enxame de partículas, né? Então, que tentam encontrar a solução
para uma dada população, né, de partícula, né, enfim, encontrar a solução de uma maneira mais, com estratégia, né, sem ser força bruta, mas encontrar a solução global. Mas o pessoal tem utilizado muito, né, principalmente nesse boom da inteligência artificial, indústria 4.0, tem a otimização em tempo real, do processo, quando o processo acontecendo em tempo real, mas tem também a modelagem, que a gente chama de modelo surrogate model, né? São o que o professor Pellegrini chama de modelos locais, né? São surrogate models. O que é o surrogate model? Surrogate models são modelos... imagina você, quem aqui conhece um alto-forno, né? Já viram um alto-forno de uma siderúrgica? É um troço enorme, complexo, super complexo. Tem várias zonas, né? É um conjunto de reações que ocorrem em uma zona, outro conjunto de reações que ocorrem em outra em outra. Então, é uma coisa altamente complexa. Então, o que é que o pessoal faz? Eles modelam, né? Faz uma modelagem de uma zona, né? E aí obtém os dados, né? As correlações daquela zona específica. E aí, faz uma otimização, como a gente chama, localizada, de acordo com as zonas, né? Então, o pessoal tem estudado muito essa otimização com base nos dados, né? Utilizando estratégia inclusive misturando com rede neural, lógica fuzzy e tudo mais, né? Misturando a otimização com estratégias aí de inteligência artificial para poder chegar em resultados satisfatórios, principalmente quando o modelo fenomenológico ele não é bem conhecido, sabe? Às vezes não é tão simples a gente modelar o processo, porque a gente não conhece os fenômenos, todos os fenômenos que estão presentes ali. Então, o modelo surrogate, com base nos dados da planta, né, para cada zona do equipamento, do processo da planta, acaba facilitando. Então, o que o pessoal tem usado muito? Esse tal de surrogate. Eu vou até colocar aqui, porque no inglês, surrogate, gate mesmo, e surro, né? Surrogate models, né? Surrogate models, modelo surrogate, o professor Pellegrini costuma chamar de modelo local, que o pessoal ele costuma dizer que isso é moda, né? Que isso aí ele estuda há mais de 30 anos. Ele já vinha estudando esse negócio de modelo local, né? Modelos locais. Mas é isso aí, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Obrigado. Inclusive, eu assisti uma palestra há uns 2 anos atrás, eu achei muito interessante uma técnica que eles chamam de Pareto Front. Ele faz uma otimização global, multi-objetiva, baseado num indicador econômico e ambiental. Isso também eu tenho visto muito, né? O pessoal trabalhar com isso, mas é interessante. Obrigado, esclareceu bastante. E tem também o pessoal que otimiza dimensionando sob o ponto de vista ótimo, sabe? Otimiza o processo já achando os parâmetros ótimos de dimensionamento dos equipamentos. Quer dizer, é algo também que está na vanguarda aí. Tá? Obrigado. Mais alguma outra dúvida aí? Bem, Everton, como tem o seu contato, né, os convidados podem ficar à vontade, como ele mesmo passou, entrar em contato diretamente com ele. Pode ser, por favor. Gostaria de estabelecer parcerias aí, pesquisa. Exatamente. Claro que, futuramente, a gente conversando, quem sabe podemos oferecer um minicurso e vocês serão avisados, né? Uhum. Mais uma vez, Everton, agradeço a sua presença, ter aceito o convite do programa. Ficamos muito felizes. Todos gostaram da sua apresentação. Está aí no chat, excelente, parabéns. Agradeço a participação de todos os presentes. E dou por encerrado o nosso 9º web seminário do PH 30.1. Tenham todos uma boa sexta-feira. Brinque o carnaval em casa. Pode ir para a rua, mas mantenha sempre a distância. E tenha um bom final de semana aí a todos. Obrigado. Pessoal. Bom fim de semana a todos. Você Obrigado. Também. A gente se fala. Valeu. Assim que eu tiver o link, eu mando para você, viu, Everton? Tá legal, Jean. Obrigadão, tá? Abraço a todos aí.